Se você gosta de conteúdo de futebol, certamente já deve ter visto os subestimados versus superestimados, onde o Lucas Bop, lá do Bopismo, que eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo aqui, traz um jornalista, um comentarista ou qualquer pessoa relacionada ao futebol e faz essa pergunta para ele: quem ele acha que é um jogador subestimado e quem é um jogador superestimado. E sempre eu discordo de um, dois nomes da galera que a galera coloca aqui. Mas esse vídeo aqui com o Donan, que é comentarista lá da Cazé TV, para mim ele gabaritou, mano. 100% eu concordo com todos. Eu quero que vocês comentem se vocês concordam ou não. Bora ver esse react então. O Adriano Imperador, para mim, é um jogador superestimado, eu vou argumentar. Ele foi um grande camisa 9. Acho que um cara de muito talento. Mas eu vejo em várias discussões pessoas colocando o Adriano Imperador, e se a gente for analisar a prática, a obra completa do atleta, do jogador, em uma posição que ele não tá. Por exemplo, existia um debate muito grande, que acho que foi até o Formiga que veio com esse debate, e hoje não existe mais esse debate, mas na época trataram como absurdo quando colocaram o Harry Kane como um jogador melhor que o Adriano. E, gente, o Harry Kane é muito melhor que o Adriano. Já começou com opinião pesada, né? Começou com o nome aí na thumbnail que vocês viram, o Adriano. E, cara, quero já dizer aqui pra vocês, eu não sou hater do Adriano, tampouco, né? Odeio o Adriano, pelo contrário, vibrei muito com aquele gol da Copa América 2004, com a trajetória dele na Internacional, Imperador e tal. Depois volta pro Flamengo, faz o que faz, é campeão brasileiro. Show. Cara, é a história de filme que o Adriano tem. Mas na minha opinião, concordo com o Donan. Eu acho que o Adriano é muito exaltado pelas questões pessoais e é natural, tá? Como ícone do futebol, como história de vida, é maravilhoso. Até hoje, é um puta no cara da hora. Eu sigo ele no Instagram e dou risada demais com todas as coisas que ele posta. Só que como jogador, tá? Eu acho que ele realmente, o Donan tem razão. Eu não acho que ele fez uma carreira que justificasse, por exemplo, Adriano ali, patamar Ronaldo, esses outros jogadores e até o próprio Harry Kane, que certamente quando o Harry Kane se aposentar, né, talvez ele não tenha metade do hype, tá? Se sair na rua Adriano, sair na rua Harry Kane, cara, eu garanto que 99% das pessoas pediriam autógrafo pro Adriano, tá? Porque eu acho que ele tem uma trajetória, né, a famosa trajetória do herói, né, que a gente costuma dizer, muito maior do que o Harry Kane. Eu acho que o Harry Kane também não é tão simpático assim, mas como jogador, apesar de ser características diferentes, o Harry Kane tem uma longevidade maior. Pesou o fato de ter demorado para conseguir conquistar títulos, coisa que o Adriano conquistou bastante. Mas você pega a carreira, apesar do Harry Kane ainda nem ter terminado a carreira, realmente não tem muita escolha. Mas vamos ouvir um pouquinho mais do Donan aqui. Em números, no jogo, na influência dentro do jogo, um cara que faz muito gol, que é um camisa 10, que cria. Então, assim, eu acho que o Adriano ele teve poucos pontos na carreira de auge. Ele teve um auge absurdo que o colocou como imperador na Inter de Milão. Ele teve ótimos momentos com a camisa do Flamengo. Ele tem aquele jogo da Copa América contra a Argentina. Ele tem uma Copa das Confederações muito boa também, que foi um Brasil encantador ali, com o Ronaldinho Gaúcho e companhia. Mas ele tem poucas temporadas com muitos gols. Assim, poucas temporadas com mais de 30 gols. Eu posso até pesquisar aqui, mas acho que não tem até temporada com mais de 30 gols. Ele não foi um super artilheiro. Aí eu fui pesquisar, tá? Por quê? Porque o Adriano, ele tem 201 gols na carreira, tá, pessoal? Onde ele marcou mais gols foi na Internacional, 74 gols. Depois tem os gols do Flamengo. Pode ser que tenha um errinho ou outro nesses gols. Por quê? Porque, obviamente, antigamente não se dava tanta ênfase, né? E não tinha ferramentas pra gente ficar colocando tudo em estatísticas. Mas é bizarro como ele é muito bem na seleção, né? 50 jogos, 29 gols. Poderia ter tido muito mais de Adriano na seleção. Acho que ele seria naturalmente o camisa 9 de seleção por mais tempo. E aí a melhor temporada dele, né, se tratando de Europa, foi a temporada 2004-2005. Tá? Exatamente ali o mesmo período que aconteceu a Copa América, ali que ele destruiu contra a Argentina. Foram 42 jogos pela Internacional, só pela Inter, tá? E aí se somar jogos da seleção, pode ser que até suba, foram 28 gols e 5 assistências, tá? E a gente vê, óbvio que estatística não é tudo, mas o Harry Kane, por exemplo, que tá nessa discussão, nessa comparação, fazendo 30 gols aí a rodo, né? Então, realmente é bizarro. E eu acho que, às vezes, colocam ele como se ele fosse um dos melhores camisas 9 da história do futebol mundial. E tá muito distante disso, cara. Obviamente, não dá pra ignorar tudo que esse cara viveu no âmbito pessoal. Ele é um humano. E ele sofreu muito com a perda do pai. Infelizmente ali, a gente perdeu até um camisa 9 pra Copas. 2, 3 Copas do Mundo. Ele era encarado como um substituto do Ronaldo. De maneira justa, porque o Adriano jogava muito.
Jogar muito. Eu só acho que ele é super valorizado nesse ponto, sabe? Ele é uma figura tão grande. Sim. É um personagem tão Fascinante. carismático, fascinante, assim. Eu vou te falar. Esquece o dona comentarista. Aham. Torcedor do Vasco, tá? Aham. Na época. Nem é trabalhava com vascaíno. isso. Nunca odiei o Adriano. Sempre respeitei o Adriano. Nunca foi aquele jogador que despertou uma raiva, sabe? Sim. Então acho que ele é um puta de um personagem, acho que ele é um cara gigante, mas por conta de lesões, por conta dessa parte física, da questão psicológica, ele não atingiu aquilo que as pessoas esperavam que ele fosse atingir, e eu acho que muita gente ignora isso na análise final, entendeu? E acaba supervalorizando ele. A gente pode colocar outros camisas 9 recentes que foram mais jogadores que ele. Benzema, Soares. Suárez, Lewandowski, Kane, Ibrahimovic. Olha que o Ibrahimovic foi um cara que deu muita moral pra ele. Deu, muito. Porque ele viu de perto o auge dele. Era Inter de Milão. Mas infelizmente a gente não pode, na análise, pica, você só citou ignorar pica a obra também. completa, né? E todos os caminhos que ele acabou passando. Então eu coloco ele como um super valorizado. Cara, e legal ele falar do Suárez, que o Suárez era um cara que, na minha opinião, até jogar no Brasil, ou seja, vir pro Brasil, ele era um subestimado. Eu acho que muita gente via ele como o patinho feio do trio MSN, óbvio. Exaltava-se muito o MSN, mas muito mais por Messi e Neymar. Aí depois tudo que ele fez no Grêmio, né, que quase conseguiu que o Grêmio fosse campeão brasileiro, e isso tudo sem joelho, aí talvez o Brasil realmente viu o jogador, aliás, um dos maiores artilheiros da história do futebol, Luizito Soares. Outro jogador superestimado. Superestimado, né? Cara, eu vou botar um cara atual, tá? Tá. Pensei muito nisso. Eu boto o Marquinhos, zagueiro. Eu acho o Marquinhos ele muito bom zagueiro, mas assim, em várias oportunidades colocaram o Marquinhos como se ele fosse o melhor zagueiro do mundo, como se ele tivesse assim, uma prateleira Van Dijk, eu acho que ele sempre esteve distante disso. Acho que é um cara importante para a seleção brasileira. Se a escolha do Ancelotti, por exemplo, for uma escolha de ter um lateral de ofício, um Wesley ou um Paulo Henrique como titular, o Militão é meu titular, porque eu acho o Militão bem mais zagueiro que ele. Se a escolha for ter o Militão na lateral direita, ok. Aí você pode fazer o Militão, Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Mas eu acho o Marquinhos, no geral, também um cara superestimado. Não tirando. Só adicionando, né, alguns pontos, eu também concordo demais com o que ele tá falando. E olha que o Marquinhos, né, foi revelado da minha equipe e tal, eu fiquei muito puto quando ele saiu praticamente de graça, né, pra Europa. E assim, eu acho que o grande ponto dessa questão dele de ser um subestimado, de ser um superestimado, né, nesse caso, é que o pessoal às vezes coloca ele, por exemplo, no patamar de Thiago Silva. Thiago Silva, Marquinhos e Miranda, eu acho que ele não senta na mesa desses caras, tá? E aí hoje na seleção brasileira eu também concordo. Pra mim o Militão hoje seria o meu titular. Do valor dele, tá? Eu acho Claro. ele um grande jogador, respeitando muito a história dele, né? Ganhou uma Champions na última temporada, mas eu acho que ele nunca se colocou, né, numa prateleira assim, top dos tops. Até na geração dele, cara. Cara, eu concordo 1000%. Obrigado. Ele nunca foi citado aqui como Eu acho que ele é um cara que, superestimado. Eu acho assim, muito eu superestimado. não sei se você tem essa impressão ou esse sentimento, cara. Ele não me passa confiança, Pra cara. mim também não. Acho que ele é meio inseguro até. Não me passa confiança. Pera aí, também. Eu não acho. Eu acho que de vez em quando ele falha, mas eu acho que todos zagueiros falham, né? Talvez ele não falha a mesma quantidade que falha um Van Dijk, que falhava um Sérgio Ramos, que agora já tá no final da carreira, um Thiago Silva, que mesmo com cacetada ano aí, continua sendo um zagueiro extremamente seguro, mas sim, né? Ele falhou, inclusive, recentemente no jogo do Paris Saint-Germain contra o Bayern, né? Acho que foi contra o Bayern na Champions League, mas calma lá. Eu acho que o grande problema dele, pra mim, é que talvez o que eu vá falar aqui é um pouco complicado, né, de ser explicado, mas eu acho que um zagueiro que é baixo, ele tem que ter tem que se impor de outras maneiras fisicamente. Por exemplo, Carles Puyol, tá? Fábio Cannavaro, que aliás tinha uma impulsão gigantesca, né? Era um zagueiro baixo, mas que disputava pelo alto absurdo, coisa que o Marquinhos, na minha opinião, perde muito fisicamente, tá? Isso daí é uma visão minha, não que ele não mereça, tá, ser o capitão do Paris Saint-Germain, que foi ali, querendo ou não, um cara vai ficar para a história do Paris Saint-Germain, que é uma história um pouquinho mais curta, e óbvio, né, também fez bons papéis na seleção brasileira até então, né, mas eu concordo. Eu acho que... Frágil fisicamente, eu acho. E assim, eu acho que Ele falta falou liderança exatamente o que também. eu queria Eu falar, quando né, olho o zagueiro, duas cara, palavras. eu acho que tem que ter essa liderança também nas veias, sabe? Então eu coloco ele como um jogador superestimado. 2 jogadores subestimados. Subestimado. Cara, o primeiro, assim, eu acho muito subestimado. Acho que as pessoas reconhecem que ele é craque, mas talvez não tenham a ideia do que ele realmente fez na carreira dele. Pra mim, o Di Maria é subestimado. O Di Maria é subestimado porque ele é um craque. Vou até pausar aqui pra bater palma. Eu acho que agora, depois da final da Copa do Mundo, né? Messi campeão da Copa do Mundo, Di Maria fazendo gol na final, talvez ali, o gol ali na final da Copa América,
talvez hoje em dia o pessoal ainda não entenda isso. Mas eu acho que a carreira toda, eu costumo brincar que pra mim, se tivesse um prêmio, o melhor coadjuvante do mundo, o Di Maria ganharia assim, ó, com sobras, tá? Por quê? Porque eu acho que toda a equipe que ele passou, inclusive na seleção argentina, né, com uma trajetória muito bonita, ele sempre teve um jogador acima dele. Porém, muitas vezes de coadjuvante, né, de nome coadjuvante, porque a gente fala Real Madrid campeão com o Cristiano Ronaldo, tá? Tinha um Gareth Bale também, que era um cara mais midiático. Seleção argentina campeã com o Lionel Messi, tá? Mas sempre o Di Maria tava ali, ó, decidindo muito jogo, né? Que pouca gente não percebia isso. Então, putz, que lembrança, cara. Realmente é um jogador extremamente subestimado e um dos caras que eu mais gosto, né? Inclusive no futebol. Quando as pessoas falam do Di Maria tecnicamente, todo mundo enxerga o recurso que ele tem. Os golaços que ele fez, né? Os lances de efeito. Esse cara foi protagonista em diversas finais da história do futebol. Esse cara, por exemplo, na La Décima, que a gente fala muito sobre Cristiano Ronaldo, sobre o gol do Sérgio Ramos, esse cara fez uma final colossal como um coadjuvante de luxo. E ele fez gol em Copa América, final de Copa América do Maracanã, Copa do Mundo. Voltou pra Argentina agora e tá vivendo algo que o Messi não vai ter a chance de viver. Eu acho foda a forma como ele construiu a carreira dele, de porra, ele tá voltando pro clube dele, cara. Isso é foda pra caralho. Cidade dele, no Rosário Podia fazer isso, Central. Messi, né? Podia, ia ser foda. Mas eu acho ele subestimado porque, assim, ele é muito craque, ele é muito vencedor e ele foi protagonista em finais, cara. Ele foi um cara que não tremeu. Pelo contrário, é num jogo grande que ele cresce. O currículo dele, né? Só O currículo dele é gigante. absurdo. Só time gigante, assim. Eu acho que o time que ele não jogou bem, que ele acabou flopando, foi o United, né? É. Mas o United tem, Nossa senhora. tem Quem essa joga bem no aura. United, Dementador, né? Um dementador. Dementador, assim. Acaba sendo um cemitério de jogador. E ele ali foi abaixo. Até foi um United que tinha o Radamel Falcão Garcia, que eu sou fã, né? Também foi abaixo. Mas eu acho o Di Maria um cara subestimado, porque ele deveria estar, pra mim, entre os maiores jogadores da geração dele. Não só na Argentina, tá? Porque na Argentina ele já é lá o Fidel, ele já é o cara que tá abaixo do Messi, né? Mas na geração dele, ele foi um cara gigantesco, cara. Muito decisivo, assim, e um super craque, assim. Tanto que eu só chamo ele de magia, né? Eu me recuso a chamar de Di Maria. É de magia porque ele é muito foda, sou muito fã. Outro jogador subestimado. Cara, eu vou botar o Thomas Miller. Porque o Thomas Miller, muita gente... Pera. Palmas novamente. Cara, é bizarro. E tem um vídeo aqui no canal, tá? Tem um vídeo taticamente onde eu explico por que eu julgo que o Thomas Miller é um jogador subestimado, tá? É muito subestimado. O Thomas Miller é um atleta que ficou muito tempo no Bayern de Munique. Talvez se tivesse saído, talvez para um Manchester United, jogado num outra equipe aqui de outros centros, né? Talvez La Liga ou Premier League. Acho que ele poderia ter um valor um pouco mais estimado. Mas ele ficou muito tempo no Bayern de Munique sendo titular, mudava treinador, mudava elenco e ele sempre titular, só foi reserva agora no finalzinho da carreira, que realmente ele já estava no finalzinho, mesmo assim continua fazendo bastante gol lá no MLS, tá? Vocês acompanharem, vocês podem pegar aqui os números, ele vem fazendo gol pra caramba, e é um jogador que joga em todas as posições, né? Que é o chamado Raumdeuter, tá? Que é inclusive um termo que eu usei quando eu fiz o vídeo aqui, que é basicamente um explorador de espaços, né? Ele pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar no meio, pode jogar na frente. Em todas, realmente ele joga bem. Então, cara, é muito subestimado, concordo com o Donan novamente. A gente tratou o Thomas Miller como um bagre. Bagre mesmo. Já vi gente falando que ele não joga nada. O Thomas Miller, cara, ele é um cara desengonçado jogando. Não é bonito ver o Thomas Miller em campo. Mas ele faz o simples de maneira genial. Ele é eficiente. E eu valorizo muito isso, porque ele foi um cara que se tornou uma lenda do Bayern de Munique, uma lenda do futebol alemão, que ganhou tudo, que tem números expressivos. Um cara que, quando precisou jogar como 9, foi decisivo, foi goleador. Quando precisou jogar como 10, foi uma máquina de assistências. E eu acho que quando a gente debate também sobre os grandes jogadores da geração, ele sempre fica muito de lado, assim, sabe? E eu acho que muito por conta da plasticidade do jogo. Sem dúvida. Né? Se você for analisar a eficiência, ele é um colosso. Então, ele é o Medvedev do futebol, né? Aquele tenista que tem um tênis horrível isso, ali, ele é o Medvedev isso. do futebol. E eu acho ele um cara subestimado, assim. Você que é doido, né? Pô, aqui depois ele vai falar do jogador do Vasco, aí eu já não tenho propriedade para falar quem é subestimado e superestimado no Vasco. Vocês vejam o vídeo, vai estar aqui na descrição. Mas o que vocês acharam? Acho que ele acertou em tudo? 100% ou errou em algum ponto? Comenta aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e fica de olho que logo menos tem vídeos táticos e vídeos react, opinião e tudo mais aqui relacionado a futebol nesse canal. Valeu? É isso e tamo junto.